O servo que não perdoa. No vídeo de hoje, vamos abordar a importância de perdoar uns aos outros. O valor desta verdade para uma vida cristã bem-sucedida não pode ser exagerado. Em Mateus 6, Cristo dá especial ênfase à necessidade de perdoar os outros. Ainda tem orações sem resposta. Já sentiu, por vezes, que estava a clamar e que os ouvidos de Deus estavam parados em relação à sua oração? Possivelmente, Deus tem estado a fazer uma pausa para que aprenda esta mensagem. Se quer que Ele ouça as suas orações, tem de começar por perdoar a quem quer que seja que lhe esteja a guardar rancor. Jesus aprofunda esta questão na sua parábola do servo irreconciliável. Então Pedro aproximou-se dele e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar a alguém que peca contra mim? 7 vezes. Não são 7 vezes, respondeu Jesus, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em dia as suas contas com os servos que lhe tinham pedido dinheiro emprestado. Nesse processo, foi trazido um dos seus devedores, que lhe devia milhões de dólares. Como não podia pagar, o seu senhor ordenou que o vendessem com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. Mas o homem prostrou-se diante do seu senhor e suplicou-lhe: Por favor, tem paciência comigo. Eu vou pagar tudo. Então o seu senhor ficou cheio de pena dele, libertou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando o homem deixou o rei, dirigiu-se a um outro criado que lhe devia alguns milhares de dólares. Agarrou-o pela garganta e exigiu o pagamento imediato. O seu companheiro de trabalho prostrou-se diante dele e pediu-lhe um pouco mais de tempo. Tem paciência comigo. Eu pago, implorou. Mas o credor não quis esperar. Mandou prender o homem e pô-lo na prisão até que a dívida fosse paga na totalidade. Quando alguns dos outros servos viram isto, ficaram muito perturbados. Foram ter com o rei e contaram-lhe tudo o que tinha acontecido. Então o rei chamou o homem a quem tinha perdoado e disse: Servo mau, perdoei-te aquela dívida enorme porque me suplicaste. Não devias ter piedade do teu companheiro, tal como eu tive piedade de ti. Então o rei irado mandou o homem para a prisão para ser torturado até que pagasse toda a sua dívida. É o que o meu Pai Celestial vos fará se recusardes perdoar de coração aos vossos irmãos e irmãs. Por outro lado, podemos dizer que a dívida do outro servo para com o primeiro servo era de 17 dólares, na mesma proporção, se quisermos relacioná-la com o valor atual. Estamos a falar de 17 dólares em comparação com uma dívida de 6 milhões. A falta de perdão do primeiro servo valeu-lhe uma pena de prisão, não a sua dívida. No seu nível mais básico, a falta de perdão é uma prisão. Notemos que Jesus não deixou a interpretação da moral da parábola para o ouvinte. Ele aplicou-a e dirigiu-a inteiramente a cada um de nós. Disse: Se não perdoardes aos vossos irmãos, aos vossos semelhantes, como quereis que Deus vos perdoe, Deus tratará de vós como o patrão tratou do servo que não perdoou. Este é um aviso muito sério e vem diretamente dos lábios de Jesus. Ninguém estava mais pronto a perdoar e a ser gracioso do que Jesus, mas ele estabeleceu um princípio muito claro. Se quisermos ser perdoados por Deus, temos de perdoar aos outros. É uma história pormenorizada e todos nós podemos tirar lições importantes dela. Há 3 pontos importantes a reter desta parábola. Em primeiro lugar, a falta de perdão é uma maldade. O patrão disse ao servo: servo mau. É uma imputação muito dura, não é verdade? O servo não tinha cometido um crime traiçoeiro. Simplesmente não perdoou o seu companheiro. Mas isso aparece na opinião de Deus. A falta de perdão é uma maldade. Em segundo lugar, Jesus diz que o patrão ficou zangado. A falta de perdão provoca a ira de Deus. Lembremos-nos de que existe um paralelo preciso entre o Senhor e o servo e entre Deus e cada um de nós. O terceiro ponto é que a falta de perdão nos aprisiona. Uma interpretação refere-se aos carcereiros como algozes. Jesus disse: O meu Pai Celestial tratar-vos-á exatamente como aquele Senhor tratou o seu servo. O servo que não perdoou foi entregue aos carrascos. Atualmente, temos um grande número de cristãos nas mãos dos carrascos por não terem perdoado a alguém. Alguns sofrem de tormento mental, outros de tormento espiritual, outros ainda de tortura física. Há muitos tipos diferentes de tormento, mas um resultado inevitável da falta de perdão é o tormento. Façamos do nosso objetivo pessoal perdoar como queremos que Deus nos perdoe. Muitas pessoas dizem: Eu não consigo perdoar. Mas isso não é verdade. Ele diz-nos: Reza assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que o teu reino venha depressa. Que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o alimento de que necessitamos e perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que pecam contra nós. E não nos deixe ceder à tentação, mas livra-nos do maligno. Se perdoardes aos que pecam contra vós, o vosso Pai Celestial perdoar-vos-á. Mas se recusarem perdoar aos outros, o vosso Pai não perdoará os vossos pecados. Mateus 6, 9 a 15. De todas as partes da oração do Senhor, é interessante que a única passagem em que Jesus achou que valia a pena fazer um comentário específico foi a que diz respeito ao perdão. Repare que ele estabelece a medida em que Deus nos pode perdoar os nossos pecados. É na mesma medida em que perdoamos aos outros. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Quando perdoamos totalmente aos outros, podemos pedir totalmente a Deus que nos perdoe. Mas se não perdoarmos totalmente aos outros, então não podemos exigir de Deus o perdão total. Jesus continua a dizer: se perdoardes aos que pecam contra vós, o vosso Pai Celestial perdoar-vos-á. Mas se recusarem perdoar aos outros, o vosso Pai Celestial não perdoará os vossos pecados. A mensagem não podia ser mais clara. Queremos que Deus nos perdoe. Então não temos outra alternativa senão perdoar os outros. Não há alternativa a isso. Em Marcos 11, Jesus também nos diz como podemos obter resposta às nossas orações. Digo-vos que podem rezar por qualquer coisa e, se acreditarem que a receberam, ela será vossa. Mas, quando estiverem a rezar, perdoem primeiro a quem quer que seja que estejam a guardar rancor, para que o vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Marcos 11, 24 a 25. Jesus coloca sobre nós a responsabilidade de perdoar os outros quando rezamos. Ele não diz: esperem até que eles venham pedir o vosso perdão. Se queres que as tuas orações cheguem a Deus, tens de tomar a iniciativa. Perdoe as pessoas que o prejudicaram. Na maior parte das vezes, pode não ir ter com elas e dizer-lhes. Mas é importante que as liberte. Porque, enquanto as aprisionar nas suas dívidas para consigo, Deus está a reter a sua dívida para com ele. E a tua dívida para com Deus é infinitamente maior do que a dívida que qualquer pessoa tem para contigo. Jesus diz: perdoa a quem quer que seja que estejas a guardar rancor. A sua linguagem aqui é irrepreensível. Se tens alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe. Isto não deixa nada nem ninguém de fora. Isto significa que não há situações ou circunstâncias em que possamos justificar o facto de não perdoarmos aos outros. Jesus está a dizer-nos que, quando rezamos, devemos acreditar que recebemos o que estamos a pedir. Mas ele faz um aviso. Quando estiver a rezar, perdoe primeiro a quem lhe guarda rancor, para que o seu Pai do céu lhe perdoe também os seus pecados. Rezamos para que Deus o abençoe com uma profunda compreensão para perdoar os outros. Através desse vídeo vemos a suma importância do conhecimento bíblico. Hoje, principalmente com tantas fontes de informações, é necessário ter o conhecimento bíblico elevado, para que assim não sejamos enganados e desvirtuados da fé por grupos sectários, que no papel se autodenominam cristãos, mas que na prática vão na contramão das Escrituras Sagradas. Por isso o pastor Paulo Júnior escreveu o livro Como Identificar Seitas e Heresias à Luz das Escrituras, volume 1 e 2, para você não apenas saber, mas também instruir algum próximo ou conhecido que não percebeu que está sendo manipulado por alguma falsa doutrina. O link para acessar o livro estará no nosso comentário fixado. Se alguém negar a divindade de Cristo, herege. Então, para você saber se uma religião, se uma denominação, se qualquer coisa é uma seita, a primeira coisa que ela vai atacar é a divindade de Cristo. O catolicismo, o espiritismo, é de Deus ou não? Vamos para a cristologia do espiritismo. Jesus é um espírito evoluído, heresia. Tirou divindade e humanidade. Acabou, não serve. Testemunho de Jeová, Jesus é uma criatura. Quê? Ele é o primogênito da criação, usa o texto de Colossenses. Ele foi criado, então ele não pode ser Deus. Heresia, tirou a divindade. Quando Paulo fala que ele é o primogênito da criação, não está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado. Ele é o primogênito em herança, é o primeiro da raça humana. Não é que ele foi criado. Heresia. Vamos ver outro. Os mormons diz que Jesus é o irmão de Lúcifer. Pode procurar. Aí não, eu vou até pular, né? Não merece comentar. Catolicismo romano. Não, aí você não pode. Porque eles não negam a divindade e a humanidade.
Sim, é verdade. Mas eles atribuem que a salvação só a Cristo não é suficiente. Cristo e Maria, Cristo e os santos, Cristo e os homens também não servem. É solos Christos. Maria é corredentora com Cristo, porque só o sangue dele não serviu. Maria é coadjutriz e mediadora e medianeira entre Deus e os homens. Então ela ajuda Cristo, também não serve. Porque Cristo é suficiente, também é heresia. Quando enaltece demais a pessoa, uma das pessoas da Trindade, e rejeita Cristo, heresia. O livro Bom Dia Espírito Santo, quem que é o centro do livro? O Espírito Santo, heresia. Jesus diz, e o Espírito quando vier, glorificará a mim, e fará vocês ouvirem tudo que tiverem ouvido de mim. O Espírito Santo aponta para Jesus, o Espírito Santo exalta a pessoa de Jesus, o Espírito Santo glorifica Jesus. Então, tudo que é do Espírito aponta para Jesus e não para o próprio Espírito. Heresia é o livro Bom Dia Espírito Santo. Manifestações benignínicas, heresias, heréticas. O universo é cristocêntrico, a terra é cristocêntrica, o culto é cristocêntrico, tudo é cristocêntrico, nós somos cristocêntricos. Tá, mas aí você vai falar assim, pastor, mas aí não deu muito para pegar os falsos profetas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é Deus. Vamos lá.